Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 114, Esther, de 9 a 16. Bora lá? Esther 9. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Farzata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram de seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortes na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: Os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Respondeu Ester: Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram de seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem de seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram de seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se de seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, e todos os que se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou carta a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança,
e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Ester 10. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pessoal, agora a gente vai pular lá para a Bíblia Católica, porque do 11 ao 16 são livros, são versículos apócrifos que não tem aqui na versão protestante. Então a gente vai pular para lá e vai ler a partir de lá agora, tá bom? Continuando aqui, pessoal, ainda em Esther 10, mas agora vocês vão perceber que tem mais versículos no 10 aqui na versão católica. E Mardoqueu disse: De Deus veio tudo isso. Lembro-me de um sonho que tive a respeito. Nada foi omitido. A pequena fonte tornada um rio, a luz o sol, a massa de água. O rio é Ester que o rei tomou por esposa e a quem tornou rainha. A mãe e eu, eis as duas serpentes. Os povos são aqueles que se reuniram para destruir o nome dos judeus. Minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salva. Porque o Senhor salvou seu povo e nos livrou de todos esses males. Deus fez prodígios e maravilhas, como não fez semelhantes entre todas as nações. Porque Deus preparou dois destinos, um para o seu povo e outro para todas as nações. E esses dois destinos se cumpriram na hora, no tempo e no dia marcados por Deus para todas as nações. Então o Senhor lembrou-se dos seus e fez justiça à sua herança. E esses dias do mês de Adar, o 14 e o 15, serão celebrados em comum pelo povo de Israel, com gozo e alegria diante de Deus em todas as gerações, para sempre. Ester 11. No quarto ano do reino de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, e igualmente seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim, dizendo que ela tinha sido traduzida para Lisímaco, filho de Ptolomeu, em Jerusalém. No segundo ano do reinado de Assuero, o grande rei, no primeiro dia do mês de Nisã, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, teve um sonho. Havia um judeu estabelecido em Suzã, grande personagem, adido à corte do rei. Era do número dos cativos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha deportado de Jerusalém com o rei Jeconias de Judá. Esta foi sua visão: clamores repentinos, tumultos, trovões, um tremor de terra, o terror por toda a terra. Em seguida, repentinamente, avançaram dois grandes dragões, dispostos para cometer um ao outro. Ao grito que lançaram, as nações se comoveram para combater contra as nações dos justos. Foi um dia de escuridão e trevas, tribulação, angústia, perigo e terror sobre toda a terra. O povo inteiro dos justos, cheio de terror, temendo todos os males, julgou-se a ponto de perecer e clamou a Deus. Enquanto levantavam clamores, eis que uma pequenina fonte toma proporções de um grande rio, uma massa de água. A luz apareceu com o sol. Os que estavam na humilhação foram exaltados e devoraram os nobres. Depois de ter visto esse sonho e o que Deus queria fazer, Mardoqueu se levantou. Até a noite conservou esse sonho gravado no seu espírito, procurando conhecer o seu sentido. Ester 12. Morava então Mardoqueu na corte com Gabatá e Tares, dois eunucos do rei, porteiros do palácio. Teve conhecimento de seus projetos e penetrou em seus desígnios. Descobriu que eles se propunham a levantar a mão contra o rei Assuero e os denunciou. Ah, só para lembrar, pessoal, o Assuero e Xerxes, se eu não me engano, são a mesma pessoa, tá? O rei fez o inquérito. Eles confessaram e foram conduzidos ao suplício. O rei mandou registrar esses acontecimentos na crônica e Mardoqueu tomou também nota disso. O rei lhe assinou uma função no seu palácio e, em prêmio de seus serviços, lhe fez presentes. Mas Amã, filho de Amadates, ou Agagita, que gozava da consideração do rei, odiava Mardoqueu e seu povo por causa dos dois eunucos reais que tinham sido condenados à morte.
Ester 13. Assuero, o grande rei, a seus vassalos, os sátrapas e os governadores das 127 províncias, da Índia até a Etiópia, manda o que se segue. Embora eu seja o chefe de numerosas nações e tenha submetido o mundo inteiro, não quero de modo algum abusar da grandeza de meu poder. Quero, por um governo de clemência e de doçura, oferecer a meus súditos uma existência de tranquilidade perpétua, e procurando para meu reino até seus confins a calma e a segurança, garantir a paz, objeto de desejo universal. Tenho, pois, perguntado a meus conselheiros como isso se podia realizar, e um deles, chamado Amã, superior a todos por sua sabedoria e fidelidade, que ocupa o primeiro lugar depois do rei, me fez conhecer que há um povo mal intencionado, disperso entre os outros povos do mundo, de costumes contrários aos dos outros, que despreza constantemente as ordens do rei, a ponto de ameaçar a concórdia que reina em todo o império. Tendo, portanto, sabido que essa única nação em oposição perpétua com o restante do gênero humano, destruindo os costumes por leis estranhas, malévola para com tudo o que nos diz respeito, comete as piores desordens e compromete assim a ordem pública do reino. Por essas razões, ordenamos que todos aqueles que vos são indicados pela carta de Amã, o homem que está à frente de nossos interesses e que nos é um segundo pai, sejam todos radicalmente exterminados, mesmo mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem nenhuma compaixão nem clemência, no dia 14 do 12º mês, chamado de Adar, do presente ano. Desse modo, esse povo, nosso inimigo de outrora e de agora, lançado violentamente no mesmo dia na região dos mortos, deixará para o futuro prosperar em paz nos negócios. O que segue encontrei no texto grego, depois da passagem em que se lê: Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pedia. E não existe no texto hebraico nem em tradutor algum. Então Mardoqueu orou ao Senhor, recordando tudo o que tinha feito. Senhor, disse, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade, se tendes resolvido salvar Israel. Fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob a abóbada celeste. Sois o Senhor universal e ninguém poderia opor-se a vós, Senhor. Conheceis tudo e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar Israel, eu beijaria os vestígios de seus pés. Mas procedi assim por temor de colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Não adorarei jamais a ninguém senão vós. E contudo, não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção, que vós resgatastes do Egito. Ouvi minha oração, sede propício para com a partilha de vossa herança, e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Todo Israel clamava também ao Senhor, com todas as forças, porque tinham a morte diante dos olhos. Ester 14. Por sua parte, a rainha Ester, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Depôs suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Afligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se espalhou os cabelos que se arrancava. Dirigiu esta prece ao Senhor: Deus de Israel, meu Senhor, nosso Rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós, e o perigo que me ameaça eu o toco já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos de nossos inimigos, por termos adorado seus deuses. Vós sois justo, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram, aniquilar, aniquilar vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar.
a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àqueles que não existem, que eles não se riam de nossa ruína. Fazei cair sobre eles o seu projeto e tornai um exemplo para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor. Manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre. Assisti-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo. Sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito dos incircuncisos e estrangeiros. Conheceis a necessidade a que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu a abomino como um pano manchado e não a levo nos dias de meu retiro. Vossa serva não comeu a mesa de Amã, nem honrou com sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações. Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados e levai-me da minha angústia. Ester 15. Mardoqueu mandou pedir a Ester que fosse ter com o rei para lhe pedir a graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, mandou-lhe dizer, do tempo de tua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário, após o rei, falou contra nós para nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor, e fala ao rei por nós. Livra-nos da morte. No terceiro dia, terminando sua prece, Ester despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo duas servas. Apoiava-se sobre uma, como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia, levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apressou diante do rei. Assuero estava assentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera à rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Esther? Perguntou ele. Sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem. Levantou o cetro de ouro e aproximou de seu pescoço e a beijou, dizendo: Fala comigo. Meu senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração. Porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. Ester 16. Eis a cópia da carta. Assuero, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, cumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas, incapazes de se contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. E não contentes em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegam até a imaginar, na inchação faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram
a calamidades irremediáveis os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando, por uma mentirosa malícia, da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos, de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro, para todos, a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois, é assim que o macedônio Amã, filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube contorcer sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso Salvador, o grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Ester, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos, assim, isolados, para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas, pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como os nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Suzã, como com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia deste presente edito seja afixada por toda parte. Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade, e prestai-lhes assistência para que se possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do duodécimo mês, chamado Adar. Porque esse dia, marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrais esse dia memorável com grande alegria, como uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas de boa vontade e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda cidade e toda província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro, graças a Deus. Espero vocês aqui amanhã e que Deus os abençoe.